Olá, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Eu sou a professora Beatriz Fernandes. Vamos a mais uma aula da disciplina de redação. Sejam todos bem-vindos. A nossa reflexão de hoje, gente, é uma passagem bíblica que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, para todos vocês que estão aí ligadinhos nessa aula de hoje, reflitam sobre isso, que a melhor coisa da nossa vida é esperar no Senhor. Quando nós esperamos nas suas promessas, quando esperamos nas suas bênçãos, na sua vontade, que é perfeita e agradável, nossas forças são renovadas, voamos alto, sonhamos, não é? Corremos e não ficamos exaustos, andamos e não nos cansamos. Então, o melhor de tudo é esperar naquele que tudo pode, naquele que é, naquele que faz tudo por nós, tá bom, gente? Então, fica aí essa reflexão para todos vocês, tá bom? Eu já quero parabenizá-los pelas avaliações globais, onde a grande maioria, graças a Deus, se saiu bem, né? Obteve assim uma nota satisfatória. Ainda tem aqueles que têm um pouquinho de dificuldade. Daí, mais uma vez, eu enfatizo para vocês a importância das devolutivas, de participar das aulas, tá certo? Porque muitos alunos não conseguem obter um resultado satisfatório, no entanto, conseguem a média, né? Porque estão participando, estão enviando as atividades, estão se esforçando, na verdade. Então, fica aí para que vocês continuem firmes, certo? E estamos agora iniciando o quarto bimestre. Na verdade, na disciplina de redação fecharemos hoje o terceiro. Nas próximas aulas já entraremos para o nosso quarto bimestre, os conteúdos, tá certo? Então, hoje, gente, nós iremos fechar aquele conteúdo sobre o gênero textual, que é o texto de divulgação científica, certo? A gente já havia visto no nosso livro, nas páginas 110 até a 119, vocês podem estar folheando, né, e acompanhando e aprofundando sobre a questão do texto de divulgação científica, onde nós, na aula anterior de redação, vimos sobre um texto que foi trabalhado para que vocês respondessem aí com relação ao texto, fazendo então, não é, essa questão da interpretação do texto, na verdade, que era a química da digestão, vocês lembram, não é? E se vocês observarem no livro, se pesquisarem, vão aprender que o texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo, mais elaborado, onde ele é produzido mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos, resultados de investigações, tá? Vimos ainda que o objetivo desse texto, desse gênero textual, na verdade, é difundir o conhecimento científico, popularizar a ciência, tá certo? Que os suportes mais utilizados são as revistas, os jornais científicos, livros, plataformas, TV, internet, entre outros, tá certo? Então, a gente, mesmo de forma superficial, a gente viu um pouquinho sobre essa questão, onde nós trabalhamos um texto no livro, que foi uma reportagem de divulgação científica sobre a ciência, e na aula anterior, como eu já mencionei, trabalhamos o texto A Química da Digestão, que foi um texto interpretativo, ok? Até aí? Então, nessa aula de hoje, para fechar
o entendimento sobre esse gênero textual, vocês irão transcrever para o caderno de redação e responder 5 questões que vocês podem estar acompanhando aí nos slides, tá certo? A primeira questão é: conceitue texto de divulgação científica. Então, o que é, na verdade, um texto de divulgação científica? Então, você copia e responde no caderno. Na segunda questão, você vai responder qual a finalidade principal do texto de divulgação científica. Na terceira, quais os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto. Na quarta, vocês irão dizer quem são os responsáveis, os profissionais que se dedicam à escrita desse tipo de texto, certo? E para fechar, na quinta questão, você vai marcar a opção correta. A linguagem que geralmente é utilizada na apresentação do texto de divulgação científica é linguagem com expressões populares? É essa que é utilizada? São as linguagens que trazem mais clareza e objetividade, que é a B, ou C, são linguagens com uso de gírias. Então, vocês irão marcar aí qual seria a opção correta. Se necessário for, pesquisem no livro, pesquisem na internet, que vocês irão responder bem direitinho, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente inicia, então, os conteúdos para o 4º bimestre. Que Deus nos abençoe, bons estudos, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.